Como todos nós sabemos, Hollywood é mais do que apenas o lar do entretenimento de primeira linha. É também o lar dos segredos mais suculentos e das fofocas mais escandalosas. Entretanto, alguns desses segredos foram considerados muito suculentos ou arriscados para serem revelados ao público, por vários motivos. Estou falando de casos amorosos secretos, fotos que causam arrepios e coisas que só deveriam ser vistas na privacidade do quarto. Junte-se a nós e explore as fotos que Hollywood tentou impedir que chegassem aos olhos do público. Olhos laterais. Essa fotografia icônica é considerada o olho lateral original. Ela foi tirada em 1957 e mostra Sophia Loren olhando de soslaio para Jayne Mansfield por usar um vestido decotado em um evento. A própria Sophia explicou como a foto surgiu. Ela estava em uma festa com algumas celebridades e Jayne Mansfield entrou. Eu a vi na porta e disse: "Meu Deus, vou ter um ataque porque não sei o que vai acontecer, porque se ela se mexer, tudo se mexe e é um desastre." Sophia explica ainda que o olhar em si surgiu quando Sophia estava sentada à mesa e parecia estar se curvando demais sobre ela. Ela estava preocupada que Jayne pudesse ter um pequeno desastre com o guarda-roupa, e seu rosto não fez nada para esconder essa preocupação. Mas no final da noite, tudo estava bem e não houve nenhum deslize. Mas a foto que mostra o primeiro olho lateral nasceu, graças a Sophia e Jayne. Se aquele vestido decotado foi tudo o que Sophia precisou para fazer um olhar de lado, seus olhos podem correr o risco de saltar em resposta a esta próxima foto: a namorada. Ao longo dos anos, muitas celebridades mostraram o orgulho que têm de seus corpos ao aparecerem sem roupa nas capas de revistas, sendo a mais popular a Rolling Stone. Em 1996, uma foto descarada de Jennifer Aniston, na capa da revista, abalou o setor de entretenimento, quase literalmente. A foto da capa mostrava Jennifer Aniston, deitada de barriga para cima, olhando para os leitores, enquanto mostrava seu traseiro com apenas um lençol protegendo suas outras partes íntimas. O texto que a acompanhava dizia em negrito: Jennifer Aniston, The Girlfriend. Em 2024, isso pode não parecer grande coisa, especialmente com tantas celebridades e figuras públicas exibindo fotos e vídeos semelhantes ou até piores. Uma coisa que você deve lembrar, no entanto, é que os anos 90 eram uma época muito mais conservadora, e as expectativas da sociedade eram altíssimas. Para todas as pessoas que estão se exibindo hoje em dia, Jennifer Aniston tem uma mensagem. Quando se trata de capas de revista com o bumbum nu, ela foi a primeira. Durante uma entrevista no tapete vermelho para a estreia de Os Chefes Horríveis 2, a atriz foi questionada sobre sua famosa capa da Rolling Stone de 1996 e, sutilmente, assumiu parte do crédito pelas fotos mais recentes de celebridades sem roupa que circularam e causaram alvoroço na internet. "Eu fui original. Desculpe, Kim K", brincou ela. Se você acha que isso foi um choque, espere até ouvir o próximo. Pausa para ir ao banheiro. Sofia Urista, a vocalista do Brass Against, ganhou as manchetes por uma performance de palco bastante singular. Acredite, não é o que você tem em mente. Durante uma apresentação no Welcome to Rockville, Sofia decidiu adotar uma abordagem bastante incomum para lidar com sua bexiga. Em vez de ir ao banheiro como uma pessoa normal, ela preferiu se aliviar diretamente no rosto de um fã. Sim, você ouviu direito. Sofia fez um número 1 em um fã. Ali mesmo, no palco, à vista do público, tornando os participantes involuntários em um caso que deveria ter sido privado. A verdadeira questão aqui, além do porquê, é: essa foi uma decisão tomada no momento? Acho que não. Sofia parecia ter planejado essa pequena façanha, chamando um fã ao palco e fazendo com que ele se deitasse, enquanto ela tentava tirar a calça. Independentemente de o fã saber ou não o que estava por vir, ele pareceu gostar do barulho. A banda Brass Against se desculpou pelo incidente, mas a torneira que vazou ficou em silêncio, apesar de fotos e vídeos do ocorrido terem se tornado virais na internet. Esse incidente continua sendo um dos momentos mais chocantes da história recente da música. Além disso, eu pagaria caro para ver a reação de Sophia Loren à próxima foto da lista. Para cima. Como vimos, as celebridades têm uma queda por espetáculos públicos e pela fama ou infâmia que se segue. À medida que a internet se tornou ainda mais popular, técnicas e colaborações improváveis se juntaram ao drama. As polêmicas fotos de capa de Kim Kardashian para a revista Paper tinham como objetivo break the internet. A revista sediada em Nova York apresentou duas capas provocantes. Uma com Kardashian posando sem roupa, exibindo seu traseiro lubrificado, e outra mostrando-a totalmente vestida, mas equilibrando uma taça de champanhe no traseiro. Essas imagens, tiradas pelo famoso fotógrafo Jean Paul Goude, ecoaram seu icônico retrato de 1976 da modelo Carolina Burmond, dando à campanha um toque artístico. A decisão de apresentar a Kardashian foi um movimento planejado para criar um projeto de arte, que geraria um enorme burburinho online. E é seguro dizer que funcionou. Eles previram que a campanha atrairia a atenção, mas a reação mundial superou as expectativas, chegando a ser manchete no Saturday Night Live
e provocando paródias de pinhatas a perus de ação de graças. Inicialmente, a Paper planejou um lançamento simultâneo, impresso e online. Entretanto, temendo que as fotos pudessem vazar, eles publicaram as capas online primeiro, provocando uma resposta viral instantânea. O tweet de Kanye West, com a hashtag AllOutDay, ampliou o alcance, obtendo cerca de 70 mil retweets em poucas horas. Quando as fotos completas dos nus foram divulgadas no dia seguinte, o tráfego do site aumentou drasticamente, representando quase 1% de toda a navegação na web nos Estados Unidos naquele dia, passando para uma foto do século XX que grita infidelidade. Pego em flagrante. Como todos sabemos, nenhum relacionamento é perfeito, e o relacionamento entre a atriz Elizabeth Taylor e o ator Richard Burton não foi exceção. Na primeira vez em que se encontraram, Richard confessou que ficou encantado com a beleza de Elizabeth. Ela era tão extraordinariamente bela que eu quase ri alto. Ela era, em suma, demais. No entanto, Elizabeth não compartilhava dos mesmos sentimentos. Pelo menos, ainda não. Em 1962, seus caminhos se cruzaram novamente no set de filmagem de Cleópatra. De acordo com os relatos, Elizabeth se viu cativada por um Richard de ressaca, logo no primeiro dia de filmagem. Essas fotos de Elizabeth e Richard foram tiradas em 1962, mostrando os dois desfrutando de momentos a sós, em um iate. Mas isso não é tudo. O que as fotos não mostram é que tanto Elizabeth Taylor quanto Richard Burton eram casados com outras pessoas na época. Isso significa que ambos estavam tendo um caso fora de seus respectivos casamentos. O problema é que ambos se divorciaram de seus parceiros e se casaram em março de 1964. No entanto, o casamento deles não resistiu exatamente ao teste do tempo. Elizabeth e Richard se divorciaram em 1974. Casaram-se novamente em Botsuana, em 1975, e se divorciaram novamente menos de um ano depois. Voltando a outra foto picante da Rolling Stone, sangue verdadeiro. A Rolling Stone já apresentou algumas fotos de capa bastante ousadas, mas essa foi provavelmente a que mais ultrapassou os limites. A capa da Rolling Stone de setembro de 2010 gerou debate com uma foto provocante das estrelas de True Blood, Alexander Skarsgård, Anna Paquin e Stephen Moyer, sem roupa e cobertos de sangue, em uma pose provocante. A imagem incorporou os temas sombrios e eróticos do programa da HBO, provocando reações que variaram de Fantastic a Too Racy. O criador do programa, Alan Ball, disse a Rolling Stone: "Para mim, os vampiros são sexo. Não entendo uma história de vampiro sobre abstinência." A reportagem incluiu a descrição de Moyer de uma mordida de vampiro como uma desvirginização. Em uma entrevista posterior à GQ britânica, Skarsgård revelou a origem inesperada da capa ousada. O trio passou a maior parte do dia fotografando uma versão PG-13, totalmente vestidos. Perto do final, o fotógrafo sugeriu uma foto ousada de nu, encharcada de sangue. Sentindo-se à vontade depois de horas no set, os atores concordaram. Todos nós nos olhamos e pensamos: "Que se dane, vamos fazer isso", lembrou Skarsgård, rindo da descrença de que a foto explícita seria realmente publicada. "Ninguém pensou que a revista fosse aceitar. Eles querem vender no Walmart, mas acho que conseguiram." O próximo é uma figura pública querida que você nunca esperaria que aparecesse em uma lista como essa. Complexo do Charlie. Charlie Chaplin tinha uma queda por mulheres mais jovens e não tentava esconder isso. Ele se casou 4 vezes no total, e todas as suas esposas eram jovens, para dizer o mínimo. A foto em questão era de Charlie Chaplin e sua terceira esposa, Paulette Goddard. A essa altura, o padrão já era evidente para todos. Charlie e Paulette se casaram em 1936, quando ela tinha 20 anos, e ele 40. Isso aconteceu depois que Charlie já havia se casado com 2 outras mulheres muito jovens. O primeiro casamento ocorreu após um susto de gravidez em 1918, quando Charlie tinha 29 anos de idade. Ele se casou com uma adolescente chamada Mildred Harris, que tinha apenas 16 anos na época. Eles se divorciaram em 1920 e, em 1924, quando ele tinha 35 anos, casou-se com outra jovem de 16 anos, chamada Lita Grey. O casamento durou apenas 3 anos. Eles se divorciaram em 1927. Finalmente, em 1943, quando Charlie tinha 53 anos, ele se casou pela 4ª e última vez. Ele se casou com Una O'Neill, de 18 anos. Embora parecesse que ele tivesse dado um passo na direção certa porque ela era uma adulta legal, a diferença de idade entre eles ainda era grande. Se isso não for escandaloso o suficiente para você, talvez a próxima foto seja o suficiente. Saída da Brit. Essa foto chocante de Britney Spears ganhou as manchetes em 2006. Depois de se divertir em uma boate em Los Angeles, Britney foi vista entrando em um carro, mas não da maneira antiga. Ela decidiu entrar pela janela usando uma camiseta branca e uma mini saia preta, sem calcinha ou calça. Como você já deve ter adivinhado, a princesinha do pop fez um flash para todos os presentes, inclusive para os paparazzi.
Esse foi apenas um dos muitos incidentes erráticos que aconteceram no início dos anos 2000 com Britney. Em 2007, ela raspou a cabeça para fazer uma declaração. Em suas palavras, "Eu tinha sido muito olhada enquanto crescia. Fui olhada de cima a baixo. As pessoas me diziam o que achavam do meu corpo, desde que eu era adolescente. Raspar a cabeça e agir como se fosse uma forma de me defender." Também houve relatos de que ela estava lutando contra o vício. Felizmente, em 2008, seu pai, Jamie Spears, assumiu o controle de seus assuntos pessoais, médicos e financeiros. Essa parecia ser a intervenção de que ela precisava desesperadamente. Passando para uma foto que tem uma história muito estranha por trás, Elvis conhece Nixon. Embora não seja estranho uma celebridade se encontrar com o presidente, a história por trás da famosa foto de Elvis Presley e o presidente Richard Nixon é estranha. No ano de 1970, Elvis começou a carregar várias armas consigo, mesmo quando estava no palco se apresentando. Ele também gastou mais de $100,000 em presentes de Natal no mesmo ano, comprando carros e armas de fogo. Embora Elvis já tivesse uma coleção de distintivos da polícia, ele decidiu que o que realmente queria era um distintivo da Agência Federal de Narcóticos e Drogas Perigosas. Ele só conhecia uma maneira de conseguir um. Em uma viagem a Washington, D.C., ele apareceu na Casa Branca um dia e exigiu falar com o presidente. Por alguma razão, Richard Nixon concordou em se encontrar com Elvis. Os relatos mencionam que Elvis presenteou o presidente com uma arma, e em troca, Nixon lhe deu o distintivo que ele queria. Embora o distintivo não desse a Elvis nenhum poder especial, ele representava algum tipo de poder supremo para ele. A esposa de Elvis explicou que ele acreditava que, com o distintivo, poderia entrar em qualquer país portando armas e qualquer droga que desejasse. Esperamos que ele nunca tenha tentado testar essa teoria. Embora Elvis tenha conseguido o que queria, essa próxima foto tem falta e sofrimento escritos por toda parte. Mãe migrante. Por muito tempo, essa foto serviu como um dos rostos da Grande Depressão. A foto icônica chamada Migrant Mother, Mãe Migrante, foi tirada por Dorothea Lange em março de 1936. Ela mostra uma mãe em dificuldades com 3 de seus filhos. Em 1960, Dorothea falou sobre o que lembrava do encontro. "Não perguntei seu nome ou sua história. Ela me disse sua idade, que tinha 32 anos. Disse que estavam vivendo de vegetais congelados dos campos vizinhos e de pássaros que as crianças matavam. Ela tinha acabado de vender os pneus de seu carro para comprar comida." Em 1978, a identidade da mãe migrante foi revelada como Florence Owens Thompson. Entrevistas com Florence e seus filhos revelaram uma narrativa diferente daquela que Dorothea havia pintado. Ela era membro da nação Cherokee e sua família não havia sido pessoalmente afetada pela quebra da safra. Eles só haviam parado no acampamento porque o carro deles havia quebrado. Florence tinha 7 filhos, e os mais velhos e o marido tinham ido à cidade para tentar consertar o carro. Se Dorothea não entendeu ou não se lembrou da situação ou se apenas embelezou Florence e seus filhos, nunca saberemos. Aqui está outra foto tirada durante a Grande Depressão. Almoço em um arranha-céu. Em 1932, muito antes de as pessoas tirarem fotos de seus almoços e publicá-las online, um fotógrafo não identificado capturou uma bela imagem de trabalhadores da construção civil almoçando no céu. O fato de não haver medidas de segurança visíveis para o caso de um acidente torna a imagem ainda mais icônica. O edifício que estava sendo construído na época era conhecido como o edifício RCA. Hoje, o prédio é chamado de 30 Rockefeller Plaza. A maioria dos homens na foto é desconhecida. Os poucos nomes conhecidos foram localizados pelos cineastas de um documentário de 2012, chamado Man at Lunch. A filmagem foi encenada para mostrar o impressionante novo edifício que estava sendo construído. Embora a crença de que havia algo embaixo para garantir a segurança desses homens ajudasse a reduzir a ansiedade que vem com essa imagem, ela permanece não confirmada até hoje. Quanto à questão de quem é acreditado por ter tirado a foto, tudo o que sabemos é que havia 3 fotógrafos na sessão de fotos: Charles C. Ebbets, Thomas Kelly e William Leftwich. Esse pode ser o mais próximo que chegamos de saber quem tirou a foto. O fotógrafo e a história da próxima foto, entretanto, são conhecidos e historicamente importantes. Napalm Girl. Em 8 de junho de 1972, os aviões norte-americanos e sul-vietnamitas lançaram várias bombas de napalm na aldeia de Trang Bang. A icônica fotografia Napalm Girl foi capturada pelo fotógrafo da Associated Press, Nick Ut. Na foto, uma menina aterrorizada de 9 anos, Kim Phuc, corre sem roupa por uma estrada, gritando de dor enquanto o napalm queima sua pele. Ut tirou várias fotos antes de levar Phuc para um hospital, onde ela passou por 14 meses de tratamento e 17 cirurgias de enxerto de pele. A foto ganhou o prêmio Pulitzer e foi escolhida como a foto do ano da imprensa mundial de 1973, mas quase não foi impressa. Inicialmente, o The New York Times hesitou em publicá-la devido à nudez, mas depois escolheu uma versão cortada, que se tornou uma imagem definidora da brutalidade da guerra. A foto mostrava Phuc gritando
Non qua! Non qua! Tão quente, capturando sua agonia e causando um impacto global. Atualmente morando no Canadá, Kim Phuc é embaixadora da boa vontade da Unesco e fundou uma organização para ajudar crianças feridas na guerra. Embora inicialmente tenha se ressentido com a foto, ela agora a reconhece como um símbolo poderoso. Aquela fotografia se tornou um caminho para a paz, explicou ela, percebendo que sua imagem poderia promover a conscientização sobre os horrores da guerra e inspirar esperança. Felizmente, essa não foi a última foto de Kim, o que é mais do que se pode dizer sobre o próximo candidato. A última foto de Lennon. Em 8 de dezembro de 1980, Annie Leibovitz capturou uma das imagens mais icônicas da história do rock, a última fotografia de John Lennon. Tirado para a Rolling Stone, o retrato mostra Lennon sem roupa, enrolado em posição fetal ao redor de sua esposa, Yoko Ono, que está totalmente vestida em um tapete. Lennon, com os olhos fechados, beija a bochecha de Ono, enquanto ela olha para longe. O contraste impressionante entre a vulnerabilidade de Lennon e a presença firme de Ono levou o casal a comentar: "Você capturou exatamente como é o nosso relacionamento." Leibovitz planejou originalmente fotografar o casal nu, mas Ono recusou, optando por ficar seminua. Esse compromisso acrescentou profundidade à imagem, com o casal incorporando tanto a intimidade quanto a independência. Mais tarde, Leibovitz refletiu sobre o poder da foto, dizendo: "De repente, aquela fotografia tem uma história. Acho incrível quando uma fotografia tem tantos níveis." Tragicamente, Lennon foi baleado e morto por Mark David Chapman do lado de fora de sua residência em Nova York, o Dakota, poucas horas depois da sessão. A Rolling Stone publicou a foto em sua capa de 22 de janeiro de 1981 e ela se tornou um símbolo de amor, perda e fragilidade da vida. A fotografia de Leibovitz documentou as últimas horas do casal juntos, capturando o que muitos interpretaram como seu último beijo. Essa foto pode ter capturado um último beijo, mas a seguinte capturou um último suspiro. Execução em Saigon. A fotografia de Ed Adams, de 1968, frequentemente chamada de Execução em Saigon, tornou-se um símbolo poderoso da brutalidade da Guerra do Vietnã. Capturada em uma rua de Saigon, ela mostra o general sul-vietnamita Nguyen Ngoc Loan executando um prisioneiro algemado, Nguyen Van Lem, com um tiro na cabeça. À primeira vista, a imagem parecia retratar o assassinato de um civil inocente, mas a história de fundo era complexa. Posteriormente, soube-se que Lem era um agente Vietcong e líder de um esquadrão da morte responsável por matar policiais sul-vietnamitas e suas famílias. Adams defendeu Loan, explicando: "Se você é esse homem, esse general, e pegou esse cara depois que ele matou sua família, como você sabe que não teria puxado o gatilho? Você tem que se colocar nessa situação. Era uma guerra." Adams se sentiu assombrado pelo impacto da imagem, dizendo: "2 pessoas morreram nessa fotografia. O general matou os Vietcongs. Eu matei o general com minha câmera." Quando Loan fugiu para os Estados Unidos anos depois, a imigração americana tentou expulsá-lo devido à notoriedade da foto. Em uma reviravolta, Adams até defendeu Loan da deportação, testemunhando a seu favor. Loan acabou se estabelecendo em Washington, D.C., administrando um pequeno restaurante, mas foi forçado a se aposentar quando a foto voltou à tona e lançou uma luz negativa sobre o restaurante. Aqui está outro vencedor do Pulitzer que foi acompanhado de muitos arrependimentos. Garota com dificuldades. A assombrosa fotografia de Kevin Carter, de 1993, conhecida como The Vulture and the Little Girl, O Abutre e a Garotinha, ou Struggling Girl, Garota Lutadora, tornou-se um símbolo da fome e do sofrimento no Sudão. Tirada em Ayod, no Sudão, e publicada no The New York Times, a imagem captura uma criança desnutrida caída no chão, com um abutre por perto. Inicialmente, pensava-se que era uma menina, mas depois, a criança foi identificada como um menino chamado Kong Nyong, que estava tentando chegar a um centro de alimentação da ONU a cerca de 800 metros de distância. A imagem, que rendeu a Carter o prêmio Pulitzer em 1994, provocou indignação. Carter foi alvo de reações negativas, pois muitos o acusaram de ser insensível por não ajudar a criança, apesar de sua explicação de que havia trabalhadores humanitários por perto. Consumido pela culpa, Carter expressou seu arrependimento a um amigo, dizendo: "Sinto muito, muito mesmo por não ter pego a criança." Tragicamente, apenas alguns meses depois de receber o prêmio, Carter tirou a própria vida. 18 anos após a foto ter sido tirada, o pai de Nyong o identificou na imagem e confirmou que seu filho havia sobrevivido à fome e foi tratado em um centro de alimentação. Nyong acabou morrendo em 2007 devido ao que sua família descreveu como febres. Passando para uma atriz infame da década de 1950. Os bastidores de Hollywood.
Vicky Dogan ficou conhecida como The Beck de Hollywood, por suas roupas ousadas sem costas e fotos provocantes na década de 1950. Ela chamou a atenção no Golden Globes de 1957, quando apresentou um prêmio com um vestido sem costas, chamando a atenção para sua silhueta e seu vestido sem costas, feito sob medida. A carreira de atriz de Vicky estava aparentemente progredindo, especialmente com o contrato que ela assinou com a produtora de John Wayne, a Badjack, do qual ela se arrependeria mais tarde. Veja bem, Vicky já era uma modelo bem-sucedida, que havia sido destaque em várias revistas antes de decidir fazer a transição para a carreira de atriz. No entanto, ao recusar um contrato com a Paramount Pictures e escolher a Badjack, que oferecia um salário mais alto, ela acabou tendo apenas papéis secundários. A persona Beck of Hollywood, embora inicialmente atraente, ofuscou seu talento de atriz e reduziu significativamente suas oportunidades de carreira, trazendo desafios financeiros para ela e forçando-a a aceitar vários empregos para sustentar a si mesma e suas filhas, deixando de lado a parte de trás de Hollywood e passando para outro rosto infame de Hollywood, Marilyn Monroe Lendo. A atriz era conhecida por sua beleza estonteante, voz peculiar e personalidade elegante. Seu cabelo loiro platinado, sua figura de ampulheta e seu olhar sensual tornavam quase impossível ignorá-la. Ela se tornou um dos rostos do estereótipo da loira burra. Deve ter sido um choque para algumas pessoas saber que Marilyn Monroe não era o estereótipo que pensavam. Surgiram fotos que a mostravam lendo livros e parecendo gostar de fazer isso. Além disso, descobriu-se que Marilyn era uma intelectual, amiga de um autor e proprietária de uma enorme biblioteca repleta de livros. Há alguns anos, a casa de leilões Christie's vendeu cerca de 400 livros da biblioteca de Marilyn Monroe. Quando Marilyn ainda estava viva, ela frequentava aulas de teatro e se esforçava muito para melhorar suas habilidades como atriz. As pessoas que a conheciam pessoalmente sabiam que ela era muito mais do que sua personalidade pública. Talvez em algum momento da história, esperava-se que as mulheres bonitas fossem superficiais e pouco inteligentes, especialmente se fossem loiras. Não é preciso dizer que essa suposição é ridícula, e Marilyn fez questão de provar isso. A seguir, a rainha Bey do setor musical, Beyoncé imperfeita. Você já viu uma foto ruim da Beyoncé? Duvido que você tenha visto. Em 2013, a apresentação de Beyoncé no intervalo do Super Bowl foi espetacular. É claro que havia câmeras por toda parte para tirar fotos dela, de todos os ângulos. É aqui que a história fica interessante. Depois do Super Bowl, um site, o BuzzFeed, reuniu e publicou 33 fotos da abelha rainha quando ela estava se apresentando, e, em algumas delas, ela não estava em sua melhor forma. O título era The 33 Fierce Moments from Beyoncé's Halftime Show, e como o nome sugere, eles elogiaram a cantora e sua ferocidade durante a apresentação. Bem, Beyoncé e seu publicitário não acharam a postagem muito lisonjeira. Eles chegaram ao ponto de enviar uma carta, pedindo que algumas delas fossem removidas do site. Seu publicitário acrescentou que estava certo de que você conseguirá encontrar fotos melhores. Pelo que sei, essas fotos ainda estão no site. Portanto, talvez a Rainha Bey e seu publicitário não tenham usado as palavras mágicas. Falando em palavras mágicas. Às vezes, a ação fala mais alto do que qualquer palavra, como na próxima foto. O passeio de elevador. Essa imagem inocente de Jay-Z, Beyoncé e Solange Knowles saindo juntos de um elevador não é tão inocente quanto parece. Espere até você ouvir a história completa. Dizem por aí que Jay-Z traiu Beyoncé e Solange, irmã de Beyoncé, descobriu. Ela não ficou nem um pouco feliz e não hesitou em garantir que Jay-Z soubesse o quanto ela estava descontente com tudo aquilo. Durante a viagem de elevador, Solange começou a dar a Jay-Z mais do que um pedaço de sua mente. Isso aconteceu após o Met Gala de 2014, e como você pode ver na foto, Jay-Z ainda estava incrédulo e chocado com o que aconteceu. O incidente se tornou público depois que um vídeo de vigilância do incidente foi divulgado pelo TMZ alguns dias depois. Como você deve ter imaginado, o clipe se tornou viral e ganhou várias manchetes em todo o mundo. Jay-Z admitiu ter traído Beyoncé em 2017. Não consigo entender por que alguém trairia a abelha rainha. Espero que, com o chute que levou de Solange, ele agora entenda que não se deve mexer com as garotas da família Knowles. Passando para outro escândalo que atingiu Hollywood no final da década de 1980. Momento de Rob Lowe. Em 1988, o ator Rob Lowe se envolveu em um escândalo que quase acabou com sua carreira. Uma fita caseira de sexo, mostrando Lowe com duas mulheres, Jen Parsons, de 16 anos, e sua amiga Tara Sebert, de 23, vazou depois que ele a gravou no Atlanta Hilton, após uma noitada no Clube Rio. Essa é a maior parte do vídeo que pode ser encontrada hoje. Lowe alegou que não sabia da idade de Parsons, já que a idade de consentimento na Geórgia é 14 anos. No entanto, a família de Parsons entrou com uma ação judicial, pois somente maiores de 18 anos poderiam aparecer legalmente em uma gravação desse tipo. Por fim,
Lowe resolveu o caso fora do tribunal. O escândalo colocou Lowe sob intenso escrutínio, efetivamente interrompendo sua carreira cinematográfica e lançando-o no ridículo público. Ao refletir sobre o evento, Lowe declarou que, embora a experiência tenha sido dolorosa, também foi transformadora. Mais tarde, em uma entrevista a SiriusXM, ele brincou dizendo que lamentava não ter lucrado com o incidente, como outras celebridades, que mais tarde capitalizaram com escândalos de fitas de sexo. Entretanto, ele acredita esse período difícil como um catalisador para sua decisão de ficar sóbrio. Nas palavras de Lowe, o incidente foi a melhor coisa que já me aconteceu, pois o levou a reavaliar sua vida, o que o levou à sobriedade e a uma vida familiar estável com sua esposa. O setor de entretenimento, com certeza, tem algumas surpresas nas mangas e esqueletos no armário. Se você gostou deste vídeo, clique nos vídeos em sua tela para ver mais.